Olá, bem-vindo a mais uma sessão de circuitos digitais. E nessa sessão vamos fazer um laboratório sobre um circuito que vamos montar de Scrambler, né? Um circuito de Scrambler é um circuito normalmente aplicado em rádios digitais com o objetivo de garantir o sigilo das comunicações. Ele naturalmente foi criado e usado inicialmente de maneira militar. A primeira vez em que esse uso ficou conhecido publicamente foi na Guerra das Malvinas, que envolveu a Argentina e a Inglaterra, em que os ingleses passaram a usar este tipo de circuitos de uma forma bastante eficiente, evitando a interceptação de comunicações pelos argentinos. Hoje esse tipo de circuito ele é acoplado ou ele já vem embutido em sistemas de rádio digital em que as polícias normalmente trabalham, né? Então, de uns tempos para cá, principalmente a Polícia Militar brasileira e a Polícia Militar, podemos citar, do Estado de São Paulo, se reaparelhou para utilizar esse tipo de solução e evitar, né, que em operações informações sigilosas sejam aí divulgadas, né, uma vez que você está no rádio, num sistema de rádio e a radiocomunicação pode ser interceptada. Pois bem, esse é o motivador para realizarmos este laboratório. Eu tenho aqui comigo preparado uma apostila que está em PDF à disposição de vocês. Eu vou então compartilhar a minha tela para que a gente dê uma olhada no Moodle, na organização do Moodle. Em seguida, verifiquemos a apostila. A apostila vai, então, exercitar essa técnica de elaboração de um circuito de Scrambler, usando a metodologia de projetos de circuitos digitais. E nós vamos fazer o projeto, e a partir do projeto nós iremos testar esse projeto no Logic Lie, né, o software da internet, bem simples de usar, e em seguida no Isis, que é uma versão do Proteus que não inclui o módulo de elaboração de PCB, mas permite simulações bem eficientes. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vou colocar aqui vocês na tela. E o nosso Moodle, então, né, ele traz de volta aqui os dois mosqueteiros famosos que elaboraram um método gráfico para simplificação de funções booleanas, o Edward Veitch e, em seguida, o Maurice Carnot complementou esses trabalhos, e hoje nós conhecemos simplesmente como mapas de Carnot, né? E os dois vão estar presentes porque nós vamos usar ali os mapas de Carnot de uma forma computacional para fazer a simplificação dessa proposta de Scrambler digital. Aqui você vai encontrar a apostila sobre o circuito de Scrambler, em que nós vamos continuar com o nosso laboratório. Os circuitos integrados típicos da família 74, TTL 74, e as atividades que precisam ser postadas, tanto de forma assíncrona, o relatório sobre o seu entendimento da sessão, como de forma assíncrona, em que você vai projetar um circuito de Scrambler particular aí seu, né, com uma regra que eu irei passar aí para o final da sessão. Pois bem, esse arquivo em PDF eu tenho ele aqui em PPT. Deixa eu só inverter aqui eu tenho aqui ele em PowerPoint.
né? Aqui um exemplo de um circuito de scrambler que pode ser acoplado a um rádio digital, né? E tem essa função, né? Como nós já vimos, é, em um sistema de comunicação, eu posso criar um embaralhamento usando, por exemplo, a técnica que foi usada na Segunda Guerra Mundial e hoje é usada amplamente nas questões de criptografia, que é a cifra de uso único, né? Então, a partir de uma senha, eu posso embaralhar, né? Eu posso tomar a minha voz, digitalizar a minha voz, esses zeros e uns, eu vou embaralhar com o uso de uma senha entre o transmissor e o receptor, né? Isso é bastante eficiente, é utilizado, evidentemente, porém, quando se fala de uma radiotransmissão em que eu estou falando, né, via aérea, portanto, uma forma que eu possa interceptar facilmente com muitas outras pessoas, caso essa senha venha a vazar, né, numa operação, vamos imaginar ali uma operação secreta, uma operação policial qualquer, a radiocomunicação fica comprometida e a operação em si, né? Então é interessante que, além de você usar uma senha, essa senha ela seja, né, embaralhável no tempo, né, e sincronizável. A sincronização a gente já sabe, né? Ela é feita, a sincronização de telecomunicações basicamente é feita a partir da internet, dos relógios atômicos que nós temos disponíveis na internet. No Brasil, nós usamos o site da NTP, né, que dá a hora oficial do Brasil a partir de relógios atômicos espalhados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional e em Brasília, né? E está sincronizado com Greenwich, com a Inglaterra, né, através do sistema de GPS. Então, uma forma básica de se obter um sincronismo em telecomunicações, se você tiver um dispositivo numa área remota, vamos imaginar, é olhar, né, para o sinal de relógio que virá com o GPS, né, um sinal de GPS. Pois bem, então vamos imaginar esses dois scramblers, então, sincronizados, né? Então eles vão estar ajudando a mudar essa senha, e essa senha, portanto, vai codificar e decodificar, né, a mensagem ou cifrar ou decifrar a mensagem de um lado e de outro de uma forma muito mais eficiente, tá? Então está aqui o link para você dar uma xeretada a mais, né, nesse circuito de Scrambler, né? E nós eu vou deixar aqui também, né, um link do YouTube em que essa pessoa ela toma dois rádios digitais que têm a capacidade ou não de fazer o scrambler, né, do sinal de voz. Ela faz uma demonstração para que as pessoas entendam, né, que como gerar uma comunicação ponto a ponto em que outros, né, que entrem naquele canal lá de comunicação não consigam ouvir nada, né? Aquele canal de comunicação com a mesma modulação ou com o mesmo rádio ali, não consigam ouvir nada, tá? Eu vou tirar um pouquinho do modo de apresentação, né? Eu deixei aqui, né? Isso já tem ali no Wikipedia, né? Como falando um pouquinho da questão da Guerra das Malvinas, não nos interessa nem tanto a questão histórica, né? Mas para saber o contexto, isso foi em 82, né? Em que já se usava, já se conhecia o Scrambler, mas ficou notório que ele passou a ser um sistema extremamente eficiente, né? E hoje é muito difícil da gente falar de uma comunicação digital segura, né? Em que você tem que ter privacidade sem usar esse tipo de circuito, tá? Então, voltando aqui à nossa apresentação,
O nosso circuito de Scrambler, ele vai ter, né, vai ser um circuito de 3 bits, mesmo tendo 3 bits, né, se você operar fazendo né, a cada 3 bits da sua voz digitalizada, mesmo que você tenha ali um conversor analógico digital de muitos bits, 16 bits, por exemplo, né, você vai gerar aí 65 mil possíveis, né, níveis de voz, né, convertidos em zeros e uns. Se a cada 3 bits você gerar um embaralhamento diferente, já é o suficiente, né? Então a proposta desse circuito é que ele tenha 4 bits de entrada, ABCD, né? A função dele vai ser um scrambler, nós já vamos definir, e a saída BCD, né, com o BS, o S de saída. Tá? O A simplesmente é uma chave que vai definir se eu vou ligar ou não esse circuito de embaralhamento. Quando o A estiver na posição 0, né, o que você tiver entrando nos bits B, C e D sai na saída, né? Então não tem embaralhamento aí nenhum nessa situação. E se você colocar o A igual a 1, né, para esse circuito, e nós vamos ver que mesmo nessa situação é eficiente, eu simplesmente vou pegar a saída e somar 1. Né? Então, se eu tiver o 0, né, 0, 0, 0, eu vou ter aqui na saída 0, 0, 1, né, o 1. Se eu tiver o 6, 1, 1, 0 em binário, eu vou ter o 1, 1, 1 na saída. E se você tiver o 7, que daria 8, né, que em binário é 1, 0, 0, 0, né, a gente descarta esse 1 e utiliza só o 1, 0, 0, 0, que é a situação que está descrita aqui. Tá? Então aqui o nosso circuito de embaralhamento é um circuito combinacional, então é um circuito com portas lógicas, e portanto a gente vai usar, né, sempre a mesma metodologia para fazer esse projeto. Né? Então esse projeto ele vai se valer da análise qualitativa. A partir da análise qualitativa a gente enxerga o tamanho da encrenca ali que a gente tem que projetar. Aí a gente, né, pela função do circuito, tira a tabela verdade, guarde isso, pela função do circuito, o que você quer que o circuito faça, né, que já está bem definido, a gente vai tirar a tabela verdade, e aí a partir da tabela verdade eu posso tirar as funções, das funções simplificar. Ou da tabela verdade eu posso ir para um método de simplificação diretamente, tá? Como o mapa de Carnot. Então, a função é algo, né, que a gente pode tirar para enxergar o que está acontecendo, mas eu consigo, e vocês já sabem, a partir de uma tabela verdade, marcar diretamente no mapa de Carnot, ou mesmo usar um software computacional para fazer isso. Né? O software computacional, todavia, vocês já sabem que ele tem uma limitação, ele não identifica o que a gente chama de min-termo redundante, e, portanto, ele não resolve problema de corrida crítica de portas, que é um problema grave que os circuitos combinacionais reais apresentam quando implementando uma função booleana e atrapalha o funcionamento dos circuitos sequenciais, principalmente se esse circuito for, né, está de uma forma cadenciada, um circuito que vem a seguir que a gente chama de sequencial, né? Uma segunda etapa da simplificação, depois que você usou lá o mapa ou você usou um processo computacional, você já reduziu bastante aquela função inicial, né? Usando basicamente aquela função, ou na verdade o software de computador, ou a forma gráfica ali de simplificar, faz o x ou o x barra, né, igual a 1. Ele faz essas diversas identificações, então a gente consegue reduzir o tamanho da função. Tá? Mas algo que os processos computacionais não fazem, e tem algumas dicas de como fazer, né? Nesse vídeo que você está assistindo eu não vou passar, né? Mas a gente vai investigar a partir, né, das funções que são fornecidas a existência de funções XOR ou XNOR. Né? Por quê? Porque toda vez que eu falo de circuitos de comparação
circuitos de criptografia e circuitos de embaralhamento, né, e desembaralhamento, que não deixa de ser uma forma ali de você estar fazendo a criptografia, esses circuitos, em geral, possuem muitas funções, né, ou portas XOR. Tá? É por esse simples motivo que nós vamos investigar. Tá? E em seguida a gente pode desenhar o circuito. No desenho do circuito nós vamos, na verdade, diretamente simular ele no Logic Lie e no software Isis. E, enfim, você poderia fazer o cálculo de desempenho, né? Desenhou o circuito ali para a implementação, sabe a lógica que você vai usar, e aí a partir dos atrasos das diversas portas, você consegue calcular a frequência máxima de operação que esse circuito vai operar. Tá? A análise qualitativa, né, nesse caso, é simples, porque as saídas já são as variáveis de saída, assim como as entradas já são as variáveis de entrada. Então, eu tenho três bits de saída aqui, o BS, CS e o DS, né? 4 bits de entrada. Né? Portanto, para eu poder determinar esse circuito combinacional, vou ter que montar três tabelas verdade, onde cada tabela, né, do BS, CS e DS, vai ser função de 4 variáveis, e, portanto, eu vou ter 16 linhas nessa tabela verdade, né? 2 a quarta é 16, né? Que são todas as combinações de A, B, C, D que você pode fazer, e aí a gente simplesmente vai montar a tabela contando, né? Do 0, 0, 0, 0 até o 1, 1, 1, 1, né? Que seria a última situação. E lembre sempre que, né, a saída, ou o BS, CS e o DS, ele vai ser dado pela função que você quer que o circuito implemente. Né? No nosso caso, a gente já definiu lá atrás. Tá? Então, isso dá complexidade. Eu posso colocar isso simplesmente numa tabela, como a gente vai fazer. Então, eu tenho o ABCD do lado esquerdo, né, com as 16 linhas ali, e o BS, CS, DS, né, que a gente vai determinar como que vai ficar. A partir dessa tabela, eu consigo fazer as simplificações. Posso simplesmente ir lá para um computador e usar um software, por exemplo, na teoria da partição, né, dos conjuntos dos conjuntos lógicos, um método RUS, que é bastante usado em softwares de computação, ou usar um mapa de Carnot computacional, não há problema algum. Tá? A partir das, então, simplificações, aí a gente vai procurar as funções XOR. Então vamos avançar. Né? Próxima etapa é achar o mapa de Carnot, né? A tabela verdade. A tabela verdade, então, eu tenho aqui as 4 variáveis de entrada, coloquei já as 3 de saída, né? Ela ficou um pouco grande aqui para esse slide, né? Porque ela tem 16 linhas, aonde eu estou contando, né? Se fosse em decimal do 0 até o 10, né? Que é representado aqui pelo binário 10, 10, até o 15, né? Que é o 11, 11, ou em hexadecimal o F, tá? E a saída, sem muito estresse, eu preciso conhecer o que esse circuito faz. Ele é um scrambler, né? Aonde, quando A é 0, ou essas 8 primeiras linhas, o que eu tenho na entrada, eu vou ter na saída, né? A saída segue a entrada. E quando A for 1, né, o que eu vou ter na saída, na verdade, é a entrada somada de 1. Né? Então, nessa situação aqui, eu teria o 001, nessa situação aqui, eu teria o 111, e aqui eu teria, né, somado de 1, aquela situação lá do 8, que é o 1000, onde a gente vai simplesmente para o 000. Tá? Isso permite, então, a gente obter a saída desse circuito, né, que está aqui. Né? Vou usar uma canetinha aqui para facilitar. Né? Só invertendo aqui a minha tela. Tá? Então, se eu for examinar, né, essas 8 primeiras linhas, eu tenho aqui a saída
exatamente igual à entrada, tá? Então, se eu tinha 000, eu vou ter lá 000. E quando o A for 1, né? Então, a partir da função desse circuito que a gente quer obter, né? Eu desenho aqui as saídas correspondentes, né? Então, como nós vimos, né? O 000 se transforma em 001, 1 no 2, né? 10 e assim por diante, né? Até a situação 7, que é o 111, né? Se transformar no 000. Tá? A partir da tabela é sempre possível obter as funções, né? Eu posso olhar tanto pelos zeros como pelos uns. Como esse circuito é um circuito de Scrambler, em geral, para evitar, né, tipo de ataques estatísticos, né, o número de zeros deve bater com o número de uns, né? E aqui, para nossa, talvez, infelicidade de simplificação, eu vou ter sempre no B, no C e no D, você pode contar 8 zeros e 8 uns. Então, tanto faz implementar pelo 0 ou pelo 1. Tá? Pelo 1, né, lembrando, se eu for olhar, né, para cada 1 que eu obtenho, por exemplo, no BS, né, cada 1 é sempre uma função AND de todas as variáveis de entrada, né? Então, nesse caso, seriam A, né, B, C, D, né? Em que, para determinar, né, se o A, o B, o C ou o D estão negados ou não, né, eu olho para a linha da tabela, né? Aqui eu tenho 0 no A, 0 no C, 0 no D. Então, eu teria essa função, né, que implementa esse 1 aqui. Né, e de forma muito simples, né, essa função ela só gera 1, né, quando A barra for 0, né, ou A for 1, quando B for 1, e o C barra e o D barra estiverem em 1 também, né, ou o C e o D estiverem em 0. Né. E assim você vai fazendo sucessivamente, né, até, sei lá, chegar nessa aqui. Essa, por exemplo, seria, né, repetindo, a gente sempre tem certeza que é uma AND, né? E nesse caso, né, o D estaria aqui barrado, né, negado. E finalmente a gente faz uma OR, né, de todas essas ANDs aqui, né, que você vai obter de todos esses uns aqui que a gente vai obter. Né? Essa técnica não à toa, né, a gente chama de ou de ex, né? O nome em português é muito infeliz, então a turma costuma chamar também de or, né? Em vez de falar off, né? Ou em inglês simplesmente or de ands, né? Ou é uma função or de um monte de função ands, tá? Se você fizer, na verdade, pelos zeros, né? Uma situação em que você tenha poucos zeros, no fundo você vai inverter essa tabela, né? Ao invés de implementar, sei lá, esse zero, você vai implementar o 1. Né? Então você vai conseguir a mesma coisa, só que no final você vai ter que colocar uma barra lá no final, usar um De Morgan, né? E você vai conseguir um monte de funções OR com AND. Então inverte isso aqui. Vai ser, né, uma série de funções ORs aqui, né? Você vai ter que fazer um AND. É um AND de ORs, né, se você for pelos zeros. Tá bom? E de novo, tanto faz aqui fazer pelos uns ou pelos zeros, né? Pelos zeros, o único ponto, né, é que, na verdade, a gente acaba aplicando um De Morgan no fundo. Pois bem, né, aqui estão as funções identificadas, né, seguindo aquele processo, né, o BS, o CS e o DS. Com essas funções eu posso, obviamente, já desenhar um circuito, seria extremamente ineficiente, né, fazer dessa forma, e, portanto, né, é muito bem-vindo as técnicas de simplificação booleanas aí que a gente tem. Tá? Então, o próximo passo é fazer a simplificação. Nós vamos fazer a simplificação, como eu tenho 4 variáveis, né? Nós vamos fazer a simplificação usando mapas de Carnot de 4 variáveis. Né? E, em particular, eu vou usar um software, né, para fazer isso. Então, deixa eu voltar aqui onde eu tenho a minha tabela verdade. Né? Vou descartar aqui as bagunças que eu fiz. E
deixa chamar, né, aquela página em que eu tenho ali mapas de Carnot. Em particular, eu quero usar mapas de Carnot com 4 variáveis, tá? Então, eu vou deixar isso aqui à minha direita. Vamos ver se a minha esquerda aqui eu consigo colocar. Deixa eu dar um zoom nessa história aqui da esquerda. Só interessa, na verdade, para a gente a saída, né? Então, a gente, por exemplo, examinar o BS aqui e copiar ele aqui, né? Então, né, o BS, por exemplo, eu teria uma situação em que eu tenho 4 zeros, 4 uns, né? 1, 2, 3, 4 zeros. As outras 4 entradas da tabela são uns. Eu posso fazer essa marcação também pelas funções, né? Já sabemos fazer isso, né? Ou marcar direto do mapa, como eu estou fazendo aqui, né? Nesse programa computacional. E lá embaixo você vai ver que tem mais 4 uns, né? Seguido de um zero. Então, mais 4 uns. Tá? E isso dá, então, a situação ali que a gente quer simplificar. Tá? Então, só para a gente rabiscar um pouco, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse pedacinho da tela aqui e vou colocar num Paint. Só para a gente rabiscar esse mapa de Carnot. Vamos ver se fica legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou fazer um rabisco. Deixa eu usar um lápis, sei lá, na cor azul. Pronto, que não tem aqui, né? Primeiro, o min termo, né? Fazer rabisco é achar os min termos aqui de simplificação. Seria, opa, esse não está muito legal, tipo, num tamanho maior. E vamos pôr na cor roxa, azul, preto, pronto, preto. Né? O primeiro min termo que eu identificaria seriam esses 4. Né? Esses 4, se você for olhar o endereço comum dele, né, ele não pode, né, que é como se eu tivesse, se você olhar para a disposição aqui de zeros e uns do A e do B, né, o A são esses zeros e uns iniciais, então é como se aqui eu tivesse A e aqui a barra. Né? Então os 4, por exemplo, têm endereço a barra, né? Isso é alguma coisa que a gente pode guardar. Né? E se você for olhar o B, eu vou colocar aqui embaixo para não ficar tão bagunçado, né? Então o B é esse segundo bit aqui que está representado, né? É uma forma de escrever o mapa de Carnot, né? Tem essas duas, né? Olhar pela variável barrada, ou por zeros e por uns. Essa situação aqui eu teria, né, o B aqui no centro sendo 1, né, e fora do centro sendo 0. Né? Eu estou no centro, então eu vou ter uma barra B, tá? No caso desse min termo. Okay? Os outros min termos que a gente vai poder encontrar, né, eu tenho um min termo com essas 4, esses 4 uns, essas 4 células aqui, né, e que vão ter aí endereço comum. Se você examinar, tem o B, né, certamente, e vai ter como endereço comum também o C barrado. Né? Então a gente vai ter aqui o C barra, né, D. O outro min termo que a gente vai poder identificar, né, examinando esse mapa com a atenção, são colocar essas duas células aqui de baixo, né, agrupada com as duas células lá de cima. Né? Aí novamente eu vou ter um B, D. Tá? E finalmente esse que vai ficar sozinho. Né? Eu não tenho com quem agrupar, então simplesmente circulo. Né? Se eu estiver rabiscando num mapa ali para garantir que eu não esqueci ele. E o endereço dele, né? Se a gente quiser anotar, né? Vai ser A, B barra. Né? Eu vou estar numa região em que eu tenho o C e o D. Tá? Então essa seria a simplificação do BS. Então voltando aqui ao computador, né, só para confirmar, né, eu tenho exatamente aqui os min termos, né, como a gente tinha
visto, né? Eu estou passando o mouse aqui, né? O A barra B é aquela coluna de 1 lá na vertical, o BC barra, aqueles 4 1s de cima, o BD barra, né? Os 2 de cima com os 2 de baixo, e o AB barra CD, o que ficou sozinho lá. Tá? Então essa seria a melhor simplificação computacional que a gente vai conseguir, né? Lembrando que nesse caso o mapa de Carnot, ou o computador, ele está, né, usando as células lá, o conceito de células adjacentes, que tem aquela propriedade simplificadora x ou x barra igual a 1. Tá? Com o CS, com o DS, a gente vai proceder da mesma maneira. Tá? Então, eu não preciso fazer isso aqui no vídeo, né, eu posso deixar para você fazer e mostrar, apresentar, né, como vai ficar o resultado. Para isso, eu vou colocar aqui de novo em modo de apresentação. Vou fazer a inversão aqui né, para que fique maior aqui. Então vimos a primeira simplificação, né, o que ela gera, né, ali usando aquele software, né. O link do software está aqui, tá? O link daquele software que eu acabei de usar está aqui. Em seguida, né, eu simplifico o CS, né, e eu tenho essa possibilidade aqui, né? Eu vou ter esse min termo, esse outro min termo e finalmente, né, esse min termo com 2 células, né, que geram as 3 identificações booleanas aí. Tá? E o DS, em que você vai ter esse min termo e os 2 de baixo agrupado com os 2 de cima, né, gerando aí o A barra D e o AD barra, né, usando o software. Tá? Bem, como eu já disse, o software ele usa aquele princípio de simplificação, né, de alguma coisa ou alguma coisa barrada igual a 1. Portanto, ele não vai procurar as funções XOR para nós, né, e é uma oportunidade de simplificação. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é olhar para cada uma das funções e ver, né, que tipo de agrupamento que a gente pode fazer que geraria, né, uma função XOR, ou não. Né? Por exemplo, se eu olhar aqui para o BS, né, se você observar que a gente pode pôr o B em evidência aqui, né, aqui eu tenho o B barra. Né, você vai ficar, né, com B e A barra, C barra, D barra em evidência. Se você aplicar um De Morgan ali, você vai ficar com ACD barrado. Né? Então, de certa forma, você vai ter uma batata aqui, alguma coisa que eu posso chamar de alface barrado, e aqui você vai estar com a batata barrada e o teu alface lá. Então, você consegue fazer, né, achar uma XOR, que vai ser a tua batata, né, e o alface, né, que a gente sabe que vai ser ali o A, C e o D. Tá? E assim a gente vai proceder com as outras, né? Então, é muito observar os termos que a gente tem e ver se eles permitem ou não, né, identificações de funções XOR ou XOR barradas, né, ou XOR negadas, que são as funções XNOR, tá? Antigamente se usava o termo XAND, né? Tá? Muito bem. Né? Então, feito isso para a primeira função, né, dá aquela identificação que a gente fez, né, eu coloquei ali o B em evidência, né, essas 3 variáveis aqui, aplicando o De Morgan, né, fica uma AND delas e uma negação no final, e aí você consegue facilmente identificar uma XOR. Tá? A segunda está aqui, né, a segunda função está aqui, procedendo da mesma forma, né? Você vai ver que se você colocar o C em evidência, você vai conseguir aplicar um De Morgan aqui, né? E você vai conseguir fazer a identificação de uma função XOR também, entre o C e o AD. Isso que é bacana. E indo para a terceira função, né? Ela diretamente, né? Eu tenho, na verdade, aqui não saiu, né? Um A barra D ou um AD barra, né? Isso é simplesmente a definição ali de uma função XOR entre o A e o D.
Tá? E aí a gente pode, então, né, conseguir essas funções mínimas, implementar isso num software. Tá? Acho que o melhor software para a gente sempre começar a visualizar e a enxergar, né, é um software muito lúdico, é o Logic Lie. Então eu recomendo que a gente veja o Logic Lie como vai ficar. Vamos lá. Então vou descartar aqui as atualizações, né? E eu vou chamar ali então o software Logic Lie /demo. Tá? É o primeiro link que já vem. Não me interessa essas informações. Eu vou deixar o software à direita, aqui já tem, na verdade, até uma cópia da tela das funções implementadas, né? Eu simplesmente vou usar isso como cola, né? Isso vem daquele, só lembrando, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais para a esquerda. O B barra, né? Desculpa, o B, né? Uma XOR com ACD, né? Né? Se você for olhar aqui essa entrada, C e o D. Né? O segundo, que é o CS, ele é uma XOR do C, né? Uma AND do A e o D. E o último é simplesmente uma XOR do A com o ED. Né? Eu vou estar copiando esse circuito aqui para que a gente possa fazer a simulação dele. Tá? Então, apenas lembrando, né, nessa primeira parte do laboratório, na verdade, eu poderia ter te passado essa informação, mas acho que foi legal porque a gente viu, né, para que serve ali um scrambler, né, um embaralhador ali, principalmente de situações de rádio, né, de radiocomunicação. A gente fez a especificação de né, de 3 bits, e mostramos ali passo a passo, né? São sempre os mesmos passos, né? A gente faz uma análise qualitativa para determinar a encrenca ali que a gente precisa fazer. A partir disso, você monta a tabela verdade, né? Tabela verdade sempre a partir da função que você quer que o circuito execute, né? No nosso caso, um scrambler, podia ser um alarme, podia, enfim, ser uma inversão de uma imagem de vídeo, etc. Né? Da tabela verdade, a gente fez isso, a gente marcou diretamente ali no software, mas também encontramos as funções. Das funções também eu consigo fazer a marcação num software, né, se for necessário, ou no mapa de Carnot, né, no caso a gente usou um software que representava ali um mapa de Carnot, né. Lembrando que, né, no mapa de Carnot eu não tenho um termo redundante. O termo redundante ele é importante para tirar a questão da corrida crítica de portas, que gera mau funcionamento em circuitos sequenciais. Tá? E aí, finalmente, a gente chegou nas funções simplificadas e trabalhamos a questão de identificar se existe ou não XOR. E ali a gente viu que a XOR ainda dava uma encolhida no circuito. Tá? Todo esse passo a passo aí que foi feito, a gente repete em qualquer projeto de circuito combinacional que a gente queira fazer. Tá? Lembrando que, né, no nosso mundo digital, de digitais, nós vamos ter os circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Então, essa técnica que a gente acabou de exercitar, ela permite projetar qualquer tipo de circuito combinacional que exista no mundo. Tá? E agora, propriamente dito, a gente começa o laboratório, né, o laboratório usando aí ferramentas de computação, ferramentas virtuais, portanto, onde a gente vai implementar esse circuito primeiro na ferramenta lúdica e Logic Lie, né, o /demo, e depois nós vamos para o Isis Proteus, que é um software bem realista, na mesma linha, por exemplo, de um multisim da National Instruments, tá? Que são
os dois softwares aí mais benquistos quando você precisa fazer uma simulação realista, né, em elétrica e eletrônica. Né? Pois bem, vamos continuar. Para isso eu vou compartilhar minha tela naquela situação em que já tínhamos ali o desenho do circuito. Eu só vou copiar mais a título de exercício, né, para mostrar como é que a gente faz isso no Logic Line. Vamos lá. Então, cada uma o Logic Line, lembrando, né, ele tem, quando você chama, ele tem essa parte cinza, que é onde a gente faz o desenho propriamente dito. Ele tem uma coleção ali, né, de circuitos que a gente pode trabalhar aqui à esquerda, né, e então eu vou pegar aqui da biblioteca e jogar na área de trabalho, né, arrastando com o mouse, né, clicando no botão esquerdo do mouse. Então vou pôr aqui um switch. Eu preciso, na verdade, de 4, tá? Na verdade, de 4 switches, que são as minhas 4 entradas ali, né? E a gente vai dar nome para elas usando esse label aqui, né? Como a gente fez lá. Então esse aqui vai ser o meu A. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, o meu B. Só colocar o B ali na posição. Ctrl C, Ctrl V, o meu C. Vou pôr ali na posição também. E o meu D. Ctrl C, Ctrl V, o meu D. Tá? E coloquei ele na posição. Sempre clica no objeto, né, com o botão esquerdo do mouse. Vou precisar de uma AND de 3 entradas, então porta AND aqui, eu aloco e eu especifico que eu preciso de uma AND de 3 entradas. 3 entradas a gente tem comercialmente, tá? Então são valores que a gente consegue pegar depois em circuitos, né, circuitos hardware, né, físico. Vou precisar de uma XOR, uma porta XOR ali de 2 bits, então vou implementar, né? Vou fazer a ligação. Opa, aqui não é o B, não. É o A, o C e o D. E a saída, a gente faz uma XOR com o B. Isso aqui vai ser a minha primeira saída, cujo nome, a gente pode até pôr um label aqui, vai ser o BS, né? Esse é o meu BS. Meu BS. Vamos para o segundo. O segundo eu tenho uma AND e uma XOR, né? Uma AND de 2 entradas simples e uma XOR, né? Lembrando que a AND é do A com o D, a AND é do A com o D, a saída eu ligo na XOR e a XOR eu vou ligar ali no C. Tá? Isso vai criar ali a minha saída CS. Eu posso também aqui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar simplesmente para CS. Vou colocar lá, né? E o D vai ser simplesmente uma função XOR, né? Como a gente viu lá do nosso projeto, do A com o D. Né? E vou pôr aqui uma lâmpada, né, representando a saída, né? Lógico que lá tem essa sacada lúdica aí muito bacana. E vou só copiar o label aqui, Ctrl C, Ctrl V, e dar o nome de DS nele, né? Tá? Dá o nome de DS. Pois bem, né, quando o A é 0, né, o que entra no BCD tem que sair no BSCSDS. E aqui tem um bom sinal, né? Aparentemente, se eu tenho 000, as lâmpadas estão apagadas. A gente só precisa ver se ele segue a sequência. Então eu vou como que montar a sequência de números que eu posso ter, né? O 0 seguiu, o 1, que é o último aceso, seguiu, o 2, né, que é o C aceso, seguiu, o 3, que são os dois últimos, seguiu, né? O 4 seguiu também,
né? O 5, que é 101, está lá, né? O 6, show de bola, né? 110 também, e o 7 também, né? Beleza, então, na situação em que o A é igual a 0, o circuito está funcionando maravilha, né? Agora a gente vai para a situação de embaralhamento, né? Que a gente definiu a regra somando 1, né? E a gente vê que no 000 eu já tenho 1 na saída, né? Se eu colocar o 1, eu tenho 010 ou 2, né? Se eu colocar aí o 2, né, eu já tenho 3. Né? Se eu colocar o 3, eu já tenho 4, 100. Se eu colocar o 4, eu tenho 5, 101. O 5 eu tenho 6, 110. Né? E o 6 eu vou ter o 7. E para o 7 ele tem que voltar para o 0, né? Porque foi a condição de projeto lá que a gente impôs, tudo apagado. Então tá show de bola aí, né? Implementamos esse circuito aqui da esquerda no Logic Lie. O Logic Lie tem esse aspecto, né, de ser muito fácil ali de implementar, e a gente consegue visualizar, né? Então o circuito está seguindo a tabela verdade e vai funcionar então como um embaralhador, né? A gente não vai continuar, né, mostrar o embaralhador aqui, porque o Logic lá ele é muito lúdico, mas situações mais realistas é mais legal a gente ir lá para o ISIS, ir lá para o ISIS Proteus ou Multisim. Se não, né, se você quer simular a situação de montagem, né, um laboratório virtual de montagem, aí tem o Tinkercad, né, que a gente já viu ali do AutoCAD. Pois bem, então vamos para o ISIS, né? Vamos montar esse mesmo circuito agora no ISIS, né? E confirmar aí o funcionamento. Então eu vou chamar o meu ISIS aqui, lembrando que o ISIS não precisa ser instalado, né? Basta baixar o zip file que foi fornecido no Moodle e fazer o unzip dele onde você quiser e criar de repente um atalho, né, na sua área de trabalho. Isso é sempre interessante. Vou chamar um ISIS aqui que já esteja aberto para a gente poder trabalhar, né? Então o ISIS ele tem essa área de trabalho aqui, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai fazer compras, né? A gente vai lá na biblioteca, nas bibliotecas do ISIS, identificar os componentes que nós vamos trabalhar nesse circuito, tá? Então para isso eu venho aqui em P, né? E em P a gente vai ver, né, que eu tenho aí um monte de componentes, né, que eu posso usar, e a forma mais fácil é sempre filtrar, né? E filtrando, lembrando que o nome dos componentes vai estar em inglês, né? Então, um dos componentes que eu vou precisar é um resistores, né? Ou para fazer pull up, pull down, ou limitar a corrente ali dos LEDs, né? Que agora não são mais lâmpadas, né? Vou precisar de um resistor. Ele já traz ali o símbolo, só vou confirmar, né? E ele põe ali na minha lista agora de componentes disponíveis. Vou precisar, bom, vamos pegar os LEDs, né? Eu vou precisar de um LED colorido, né? Que seja simulável. Então ele tem desde o LED que você só está interessado, de repente, em verificar valores de tensão, de corrente, ou montar o PCB, que nesse caso aqui não é possível. Ou a gente quer simular, né, de uma forma mais interessante no próprio ISIS. Para isso a gente usa esses LEDs coloridos aqui, e eu acho sempre bacana usar o amarelo, né? O LED amarelo. Então vamos pôr o LED amarelo, tá lá já. Então eu tenho o resistor, né? Vamos pôr mais a outra entrada que eu preciso, que é uma chave. Vou pôr um switch. Vamos ver o que eu tenho aí de switch. Então essa chave simples serve como se fosse um push button, né? Aquele botão com membrana, só faz um contato simples. Isso para simular as entradas. Aí eu vou precisar das portas. Eu vou precisar de porta end de 2 entradas. Aí eu vou pegar da lista de CIs TTL disponíveis, é o 7408. Então vou digitar aqui 7408.
e vem, né, essa porta AND para eu poder trabalhar, de 2 entradas. Eu vou precisar de portas XOR, é o 7486, se você buscar numa lista ou no Google. Eu vou precisar também de uma porta AND de 3 entradas, comercialmente ela é a 7411, essa porta aqui, ótimo. Não preciso de portas NOT, e portanto a gente pode começar a implementação. Já fiz as minhas compras, né? A gente pode começar a implementação. Eu vou começar então colocando, né, da entrada lá para a saída, para não me confundir. Vou colocar os 3 switches, né? Então, identifico o switch, carimbo aqui mais ou menos onde eu quero que ele fique, né, na área de desenho do circuito. Aliás, vou fazer uma coisa diferente, vou desenhar um só. Então vou precisar do switch, vou, por exemplo, pôr o botão da direita que eu usei, tá? Um place terminal, vou pôr um power, né? Um power, e vou usar, então se a chave estiver ligada, eu vou estar energizando com 5 volts, vou usar um resistor de pull down, tá? Então puxa para o terra. Vou pegar um resistor aqui, que no meu resistor, vai. Assim. A lista de componentes, né, que você fez compra, sempre que ela não estiver disponível, aqui na esquerda, é só vir, só você observar aqui que tem parece um amp-op, né, um triângulo ali com 2 entradinhas, né? Então ela reaparece. Vou precisar de um resistor, resistor, vou posicionar o resistor aqui, lembrando que eu vou fazer um pull down dele, então legal usar valores aí de 1 a 10K, né, para garantir o pull down. Se precisar, evidentemente pela lógica aí que a gente vai trabalhar, a gente ajusta esses valores. Normalmente qualquer valor serve. Desenhei aqui. Não vou rodar, vou deixar ele nessa posição mesmo, tá? E vou pôr o botão da direita aqui, um terminal de terra. Tá? Aí já vou interligar, ó. Vou deixar integrado aqui. Aqui já vou deixar com o resistor de pull down. Deixa eu só ajustar a posição dele para esse camarada aqui ficar, muita calma, ficar legal, tá? Deixa eu ajustar o terra e no meu terra, tá? Já vou dar nome para essa chave, então eu venho aqui, né, onde eu posso escrever um texto. Para o texto, por exemplo, mais ou menos aqui, né, na chave, com uma entrada A, né, e vou pôr um fonte de 0,3 polegadas, por exemplo, fica bem visível aqui na tela de desenho. Então, esse é o meu A. Tá? E aí eu vou copiar e colar esse negócio aí 4 vezes, porque, né, isso ajuda a gente. Tá? Vou voltar lá no cursor, só para isso ficar mais fácil. Identifiquei os componentes, né, segurando com o botão esquerdo, e aqui tem uma função de duplicar, né? Então vem aqui, sei lá, vou carimbar um outro aqui, eu preciso de 4, né, um terceiro, e pronto, um quarto. Show de bola. Tá? Veja que o ISIS, né, internamente, quando a gente fez essa cópia dessa forma, ele já chamou esse camarada de R1, esse R2, R3, R4, né, então nomes diferentes, tá? Eu só preciso ajustar, obviamente, os labels, tá? Dá um duplo clique aqui, vou pôr B, aqui vou pôr C, e aqui eu vou pôr o D, D. Muito bem, né? E agora nós vamos para a implementação, então, do BS. O BS eu preciso de uma porta, então eu volto aqui para a minha lista de componentes, eu preciso de uma porta 7411, né? Vou precisar de uma AND, vou colocar AND por aqui,
E vou precisar, evidentemente, de uma XOR, que é uma 7486. Uma 7486 aqui. Tá? A saída dessa AND eu já posso ligar ali na minha XOR. A entrada, se vocês lembram, era ACD. Então, vou tomar o A, né, no primeiro terminal, o C no segundo aqui terminal e o D ali no terceiro terminal, né? E obviamente você pode depois ajustar, né? Se você não achou muito legal o desenho, você vem aqui e ajusta ele, tá? Para ele ficar de acordo com o que você está pensando. Veja que conforme eu vou carimbando, né, as diversas portas, ele já vai inclusive trazendo a numeração de pinos, que é o que a gente chama de desenho para a implementação, né? Um desenho que você vai passar para um outro técnico, para uma outra pessoa que conhece, um engenheiro, e ele vai poder ler e implementar aquele circuito que você imaginou. Tá? Essa outra entrada era o B, então, vou puxar aqui do terminal B para cá. Também não ficou legal aqui. Eu posso ajustar, né, esse roteamento aqui que ele fez desse fio no circuito. Tá? E está aqui implementado então o BS. Né, o BS. Depois a gente faz a saída. Vamos continuar. Né? Agora eu vou implementar o CS. Então eu preciso de uma porta XOR. Uma 7486 de novo. Vou carimbar ela. Carimbar ela por aqui. Tá? E a gente vai precisar de uma AND de 2 entradas, um 7408. É um luxo, né? Estou gastando na prática um outro circuito integrado, né? Você pode estar pensando, e é correto, né? Que eu poderia usar simplesmente 7408, que eu tenho ali 4 portas AND, né? E de repente está implementando uma porta AND de 3 com 2 e o outro estaria usando para a implementação aqui do CS. A única coisa que muda é o desempenho, né, do circuito. Você está agregando ali X nanosegundos a mais, né, dependendo da lógica que você for usar. Mas vamos lá. Vou usar um 7408, aqui nesse caso. A porta AND, né, ela tem como entrada ali o A, se você se lembra, o D, se tiver errado depois a gente se vira, né? Aqui eu vou ligado na XOR e o C, né, vem ligado aqui, né? Vou ligar aqui e ajustar esse roteamento aqui, que eu não gostei muito do fio nessa posição. Pronto. Abro uma outra posição aqui que fica mais bonitão o circuito. E o último, né, é o DS. Eu vou ligar uma XOR aqui, uma 7486. Vamos lá. Peguei mais uma XOR. E a XOR é só do A com o D, né? Então, esse camarada é A e esse aqui é o D, tá? E agora eu tenho que vou implementar LEDs, né, para representar a saída, para a gente poder ver visualmente, né? Então o switch aqui com o pull down e indo para o VCC, né, ele está implementando aí a lógica positiva. E agora eu vou pôr então os LEDs. Vamos fazer da mesma forma. Eu vou pôr um LED amarelo aqui na saída com um resistor. Agora de repente a gente pode até girar ele, né? Vamos pôr o resistor e vamos girar o cidadão aqui. Pronto. Vamos rotate para ficar mais amigável, né? E vamos pôr um place, botão da direita, place, terminal. Vamos pôr um ground aqui. Ground. Vou fazer interligação. Um limitador de tensão aí e corrente, né, do LED.
beleza, né? Isso aqui vai ser uma saída para a gente. Posso até pôr um nome para ela já, né? O nome correto dela. Então, mais ou menos nessa posição, eu quero que apareça, sei lá, o BS, né? E agora eu vou copiar toda essa, né? A gente tem que ter 3 elementos desse aí no nosso desenho. Eu vou copiar, né? E vou usar de novo essa não Ctrl C, Ctrl V, tá? Então não vai dar bagunça aí no Isis e no Multisim também. Usa essa função de copiar bloquinhos, fica mais elegante, tá? Então vou pôr a outra função aqui e a outra aqui, tá? Só recentralizar aqui o desenho. Vamos fazer as interligações e mudar, alterar o nome aqui esse é o meu CS, certo? Esse aqui é o meu DS, olha só, meu DS. E agora, né, o circuito está pronto, a gente pode testar ele usando né, o simulador aqui do... Eu não vou fazer o teste completo da tabela de verdade, não é necessário, né? Já fez no Logic Live, mas só para comprovar que, enfim, esse circuito está funcionando também aqui no Isis, né? Então, vou lá no debug, execute, ou simplesmente, se você não quiser ter esse trabalho, você vem aqui no play, é a mesma coisa, tá? Vou dar um play nesse circuito, né? É uma situação que está coerente, né? O A está em 0, está todo mundo em 0 aqui, não tem ninguém aceso. Então, se eu ligar o D... opa, eu não liguei o play ainda. Interessante ter dado esse erro. Ele está acusando, né? Tá vendo que o 2A está sem especificação de modelo nessa versão do Isis, né? O 2A, por acaso, essa porta 74 e 36, então ele não vai conseguir fazer a simulação. Não tem problema, ótimo que tenha acontecido isso, né? Importante a gente saber não só as coisas que dão certo, mas que não dão certo também. Uma outra porta que é a XOR de 2 entradas, então vou fazer uma nova compra e vou substituir essas 3 funções XOR. Vamos lá. Vou fazer uma compra aqui. 74, acho que o 286. Não, 386, calma, senão a gente procura aqui o que eu tenho. Ok, tá vendo? A 74386, ela vem na versão HC, né? Uma versão CMOS aí de alta velocidade. Vou usar e vou confirmar que tem um modelo, né? Então, só para checar essa questão do modelo, né? Se eu der um double click aqui nesse componente, né, você vai ver que, tá vendo? Olha, ele usa um modelo para fazer a simulação que está, enfim, né, um nome interno, mas está coerente. Se eu vier aqui, né, eu não tenho como, né, escolher o modelo, tem um default aqui, né? E numa simulação mais realista isso não funciona bem, tá? Então, simplesmente eu vou trazer essa HC386 para cá. Ó, vou carimbar, só vou checar se ela tem um modelo. Ó. Tem um modelo excelente. Tá? Então, o único trabalho que a gente vai ter, eu vou ter que reposicionar aqui o 86 pelo HC386. Vamos lá. Carimbar a segunda aqui.
terceira aqui. Preciso de mais portas, deixa eu voltar o cursor normal aqui que me ajuda. Lembrando que o primeiro vem aqui no B, o segundo vou pôr aqui no C, e o terceiro é do A com o D. Ótimo. Agora sim, vou começar a simulação. Vamos ver se não vão ter mais nenhum problema. Acredito que não, né? É uma coisa legal, né? Lembrando de novo no Isis, é que ele já põe, né? É um vermelhinho quando tem nível alto, o azulzinho quando está em nível baixo, né? Então, para circuitos digitais isso é ótimo, né? E aqui vamos verificar, né? O A está em 0, se eu ligar o D, eu não estou tirando isso aqui do nível, estou conseguindo gerar um nível baixo. Então nós vamos baixar esses resistores de pull down, né, de 10K, vamos colocar 1K, e se for necessário a gente projeta menos, né? Porque eu estou usando realmente a 74, a série inicial, né, que consome mais corrente para fazer a leitura, digamos assim, do 0 e do 1. Então vou usar aqui um resistor de 1K. Um K. Ótimo. Começar a simulação novamente. Aqui agora ele está tensão indefinida, ele deveria estar jogando 0 aqui. Ainda não está lendo 0, não tem problema, vamos baixar para 470. Metade, né? Metade seria 500 ohms, o valor comercial mais próximo 470. Vamos lá, 470. Só para não perder tempo em todos, deixa eu começar a simulação e vamos verificar. Ó, agora sim, essa porta está conseguindo ler isso como 0, né? Então, veja, ela está precisando, todas as portas aqui estão precisando do dobro da corrente, na verdade, que a gente usaria, né, para circuitos aí de pull down, sem problemas, tá? 470 é o valor aí factível e não sobrecarrega nenhuma fonte de alimentação. O único trabalho é mudar aqui para 470. Vamos lá. 470. Ok. Muito bem, 470. Ótimo. Comecei a simulação. Opa, esse aqui não foi. Deixa eu só ajustar esse aqui. 470. Então, temos o 0 alimentando aqui. Vou passar, né, o D para nível alto. Então, o D está energizando essa porta. E aqui está em nível alto e não está acendendo. Evidente, né? 10K, pelo amor de Deus, né? Não vai ser corrente para alimentar os LEDs, né? Outra comida de bola aqui, né? A gente já sabe que tem que ser, né, para ficar brilhante ali, 150 ohms, né? Então, vamos ajustar de novo para 150 ohms. Ótimo. 150 ohms aqui, 150 ohms aqui e 150 ohms aqui. Vamos lá. Né? Chave D está ligada, o LED agora acende, né? Estou drenando, né, corrente suficiente. Né? Se a gente até quiser tirar a dúvida, isso é legal, né? Saber quanto, né, esse modelo aí está identificando. Vou por um place, botão da direita place, ao invés de terminal. Deixa eu ver o que eu tenho de instrumento virtual. Podemos colocar um voltímetro, por exemplo, né? No voltímetro aqui, ó.
Vamos ligar o voltímetro, né, para o terra aqui, pronto. Ok, terminal. Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Então, o LED ligado, né? O resistor está com mais ou menos 3 volts, que significa que realmente aqui eu tenho uma queda de tensão de 2 volts e 20 miliamperes, né? Circulando, que é um valor ótimo, tá? Muito bem, né? Então vamos só checar aqui, ó, LED C acende, LED B acende, pôr os dois aqui, ótimo, né? E finalmente vamos pôr o Scramble agora, já deu 1 lá, show de bola, né? Vou pôr aqui situação 2 deu 3, 3 deu 4, situação 7 dá 0, com exceção do 6, que os 3 acendem. Então, perfeito, está funcionando, né? Está funcionando o nosso sistema aqui. E agora, muito bem, né? Nós estamos numa situação em que a gente já fez o circuito, implementamos no Logic Live, vimos que está tudo show de bola, está funcionando como a gente queria. Usamos o Isis, né? Vimos que tem algumas questões ali, né? Por exemplo, essa versão do Isis, ela está sem um modelo de funcionamento para o 7486, então eu tive que utilizar com vocês uma porta alternativa, que é a 74286, HC386, de 2 entradas, para resolver a questão da XOR. Além disso, para o pull down, né, para o modelo ali que nós estamos usando, né, dos diversos circuitos, eu precisei, ao invés de usar, né, resistores típicos de 1K a 10K, usar um resistor de 500 ohms, né, sem problema algum, né? Você viu que o nível passou ali de indefinido, onde ele coloca um cinza, né, no simulador, para o nível esperado do pull down, né? O que a gente vai fazer agora com esse modelo é gerar um embaralhamento automático. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, eu estou entrando, né? Vamos imaginar de novo, né? Eu tenho o meu sistema de cifra de uso único, né? Então eu preciso entrar senhas, né? Faz sentido eu ficar entrando com as senhas aqui e redigitando lá do outro lado, né? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma automática usando o próprio circuito, né? Que vai nos ajudar nisso. Então, eu vou mostrar isso como no papel, né? A gente vai voltar lá no circuito, vou mostrar no papel e aí depois a gente implementa no Isis, nesse software bem realista, para ver e testar, né, realmente a efetividade ali do circuito de Scramble, né, de Scrambler. Muito bom. Então vamos lá, eu vou compartilhar, na verdade já está compartilhando aqui a tela, me perdoem, do circuito. Eu vou só colocar um quadro branco para nós, né? E o que nós queremos, no fundo, né? Eu tenho um circuito com essa situação. Deixa eu... A minha tela de desenho está aqui à esquerda, né? Eu tenho o meu circuito embaralhador, o meu Scrambler, né? Eu tenho aqui a minha chave A, né? E as minhas entradas, né? Vou pôr como um barramento aqui, B, C, D. Tá? E eu tenho, obviamente, né, as 3 saídas também, BS, CS e DS. Né? Para que eu possa criar um automatismo nesse circuito, eu vou fazer uso do fato do circuito ser real. Se o circuito é real, né, entre eu gerar uma situação de entrada aqui e acontecer uma saída,
eu vou ter um certo atraso, né, que inclusive um atraso lá em nanosegundos, né, inclusive que a gente pode calcular, né, esse atraso para o desempenho do circuito. Mas nesse caso a gente vai usar o atraso a nosso favor, né? Eu vou pegar cada uma dessas saídas BS, CS e DS e realimentar no BCD, tá? Então, o que eu faria, né, num circuito real, né, se a gente tivesse em laboratório, eu simplesmente iria pegar cada um desses BS, CS e DS, né, e realimentar lá com os BCDs correspondentes, tá? Então, o que estaria acontecendo? Quando você coloca o A em 1, né, vamos imaginar que inicialmente eu teria 0, 0, 0, depois de delta nanosegundos, isso vira 0, 0, 1. No fio, né, acontece com a velocidade da luz, né, segundo Einstein, então vamos imaginar instantaneamente, esse 001 vai lá para a entrada, depois de delta nanosegundos vira 2, depois de delta vira 3 e assim por diante. Tá? Para garantir, né, no caso, esse atraso para o simulador, tá, exclusivamente, na prática a gente não vai precisar usar isso. Tá? Eu vou pôr 2 portas NOT adicionais. Tá? Então, na verdade, em cada uma das linhas, né, vamos imaginar que é o BS saindo aqui, né, eu não vou simplesmente ligar lá no B, mas eu vou pôr 2 portas NOT adicionais antes de ligar aqui no B. Tá? E essas 2 portas NOT, ainda para garantir um atraso adicional delas, ao invés de usar o 7404, que é um inversor hexadecimal, eu vou usar um 7414, né, que é um inversor também hexadecimal, um inversor binário, né, hexadecimal, se for 4 portas NOT, né? E o símbolo a gente coloca esse símbolozinho aqui que talvez lembre para vocês a esterese, né? Então, essa porta 7414 é uma porta NOT que apresenta realmente uma curva de esterese para comutar, né, entre o 1 e o 0, né? Só para a gente entender, eu não vou estar usando o fenômeno da esterese aqui, não me interessa, é só o atraso adicional que vai ocasionar em função da esterese para não ter que usar muitas portas NOT aí, tá? Mas se você tiver a relação ali de entrada e saída, né, uma curva típica de esterese, né, vamos pôr ela mais realista aqui assim, vai acontecer aqui, né? Então, se na entrada eu começo com 0, né, e eu tenho uma pequena perturbação em função de ruído, enquanto eu não atingir esse threshold aqui, né, ele não vai entender ou não vai mudar o circuito de 0 para o 1. Né? Então, somente a partir disso ele entende o circuito 0 para o 1. Então, eu tenho uma imunidade a ruído ali meio programada, né, de forma circuital. E a mesma coisa do 1 para o 0. Né? Se eu tiver uma certa injeção de ruído ali quando eu estiver no nível lógico 1, né? Essa função tem uma certa imunidade para chegar no 0. De novo, eu não estou interessado aqui na questão da esterese, mas o fato é que, né, esse tempo para, né, o sinal chegar ali do 0 até o 1 acaba causando um atraso adicional. É só para você saber, né, esse atraso adicional é para evitar um número maior lá de notes no simulador, né, para que fique claro para o simulador que a gente quer fazer isso. Num circuito prático real, eu simplesmente pego a saída e realimento com a entrada. Tá? E aí eu analiso. Se tiver realmente muito nível de ruído, aí é para eliminar ruído, a gente pode entrar com esse tipo de solução aqui, né? Um buffer com essa curva de esterese, ou se não essas 2 portas 74 aí do 67414, que tem a mesma pinagem do 7404. Pois muito bem, então vamos fazer isso no nosso circuito aqui e ver o que fins, né, levamos aqui, se não vamos ter mais nenhuma surpresa, né?
Então eu vou para a minha lista de compras, né, comprar um circuito 7414, né? Então é exatamente a mesma porta inversora, né, e ele coloca aqui até um nome técnico, né, dessas portas que apresentam essa esterese, que são portas do tipo Schmidt-Trigger, né, Schmidt-Trigger, está aqui o nome. Então vamos lá. Então estou com a minha porta, né, NOT aí com esterese, ou a porta Schmidt-Trigger. Eu vou carimbar ela 2 vezes, né, para cada uma das saídas aqui. Então vamos lá, né, carimbei uma vez, vou inverter o objeto. Inverter o objeto tinha que ser 180 graus. Vou aproveitar, vou duplicar ele aqui. Legal. Deixa eu interligar um no outro. Ótimo. E aí eu vou pegar o bloco inteiro e copiar, né? Mais 2 vezes que fica mais fácil. Pronto. Copio para cá, copio para cá. Tá? E, pois bem, deixa eu voltar ali no cursor. Centralizar a página do circuito, me perdoem. Né? E vamos fazer as interligações. Então, né? A minha primeira saída vem ligada nessas 2 portas para gerar um atraso adicional, e esse vai ser o meu próximo B, né? Então vou usar isso aqui ligado aqui, né? Idem, né? Esse camarada aqui vai ser o meu próximo C, e idem, este camarada aqui vai ser meu próximo D. Tá? Em tese, né, num circuito real, a gente não precisa pôr a chave B, a chave C, a chave D. Pois muito bem, né? Pegamos o circuito combinacional de embaralhamento, colocamos no ISIS, né? Criamos essa situação de atraso adicional usando aqui somente para o simulador, né, 2 portas NOT do tipo 7414, né, que são os Schmidt Triggers, para criar os novos BCDs. E o que eu fiz, que vocês verão agora, eu já eliminei né, os circuitos de entrada que a gente tinha antes BCD, que eles vão ser dados a partir da saída. Eu só mantive a chave A que liga e desliga esse circuito, então, de embaralhamento. Né? Deixa eu compartilhar a tela para a gente dar uma olhada. Né? Então, aqui existia um multímetro, eu eliminei já esse multímetro, eliminei, né, as 3 chaves de conexão com o pull down, né? Restando só a chave A para a gente trabalhar aqui o circuito de embaralhamento, né, a partir dos atrasos que eu já tenho nessas portas e dos atrasos adicionais somente para o simulador que eu criei aqui usando essas portas 7414. Então eu vou dar um play, eu vou fazer 2 situações, eu vou dar um play nesse circuito, primeiro com a chave A desligada, inicialmente desligada, depois com ela ligada. Tá? No circuito real não deveria haver diferença alguma, né? Mas vamos olhar em cada um dos casos aqui. Tá? Então, dando um play nessa situação, né, uma coisa interessante aqui a comentar, né? A chave está desligada, então eu imponho, né, esse 0 volts aqui na entrada dessa end, e dessa XOR. Tá? A entrada de uma end com 0, sai 0, com 0, sai 0, né? E aqui, então em cada uma das portas XOR entra um 0. Repara-se que numa XOR, né, real, se eu tenho um 0, o 1, né, que eu vou ter, né, que seria a outra entrada, as outras chaves que eu suprimi, né, vai depender da saída, se já era 1 ou não. Né? Então, se ela era 1, realimentou 1, continua saindo 1, né, porque a outra entrada é 0. Ou se era 0, né, realimente continua saindo 0.
né? Aqui, curiosamente, né, por uma questão de ser um modelo computacional, ele com a chave desligada nessa situação, né, num circuito real eu já teria uma saída ali fixa, né, de LEDs, um poderia ficar apagado, os outros dois acesos, aqui os três ficaram acesos. Segundo ponto, quando eu ligar vai começar o embaralhamento, mas aí nós vamos verificar um outro probleminha de simulação, tá, que acontece no simulador. É legal a gente ver, né, não só isso funcionando, né, como deveria, mas também os probleminhas de ajuste ali que a gente tem no simulador, para que numa nova situação a gente já saiba como se virar, né? Então, pois bem, né, o simulador aqui, inclusive, tá rodando, né, no 000. Vou pôr agora a chave A, né, em 1. Né, e aí a gente começa a ver que os LEDs começam a piscar aí loucamente, né, porque estão acontecendo aquelas realimentações e aquelas saídas. Tá? Em tese, se eu desligar a chave, essa chave aqui, né, esse nível lógico vai para zero, por causa desse resistor de pull down, né? E aí a gente tem que ver em que situação que isso aí vai se estabilizar, né, que é a situação com a análise inicial que a gente fez. Vamos lá, vou desligar, né? Então não vai ter mais um embaralhamento. E os LEDs não param de piscar. Tá? E se você for olhar a falha, né, a falha está exatamente aqui. Né? O ISIS, ele deveria, né, estar entendendo 0 aqui. Né? Curiosamente, ele está entendendo 1. Né? Você pode baixar essa resistência o quanto você quiser, né, que ele continua entendendo como 1. Né? Ou seja, o pull down já não estava, e aqui não está funcionando realmente como deveria, e ele está lá travado, né, no embaralhamento. Então, simplesmente o que eu vou fazer aqui é inverter essa chave, ao invés de usar, né, a situação de pull down, eu vou usar de pull up para ver se o modelo computacional se comporta melhor. Tá? Eu já tomei a liberdade de fazer isso, então vou parar essa simulação e deixa eu puxar o outro simulador em que eu inverti, né, essa situação. Então, se você for ver, esse simulador é exatamente igual ao primeiro, né? A única situação é que eu coloquei o resistor, né, de 470 ligado no VCC, portanto um pull-up, e o A ligado inicialmente no terra, né? Então a chave, na verdade, ela representa o A invertido, né? Quando a chave está ligada, estou fazendo passar o 0 aqui. Quando a chave está desligada, estou fazendo passar o 1, né? Ou gerando embaralhamento. Então a chave está ligada aqui, não deve acontecer nada com o circuito, essa que é a verdade, né? Tá? E como a gente viu ainda na situação anterior, né, ele estabiliza por algum motivo aí no modelo computacional em 1 e 1. Né? E quando eu for para 0, né, eu vou ter uma situação aí em que ele está embaralhando. A questão é ver se, né, quando eu ligo a chave, né, agora eu estou forçando um terra, né, e esse terra está respondendo nessas portas AND, né, ele gera uma situação de não embaralhamento. E o não embaralhamento, nesse caso, parou no 3. E aí a gente vai poder ficar brincando, né? Eu vou abrir e fechar. Abri, fechei a chave. Parou no 1. Abri, fechei a chave. No 1 de novo. No 1. No 6. No 0. No 6 de novo. No 7. E aí vai. Tá? Então, em cada, na verdade, ligar e desligar dessa chave, que a gente pode ter sincronizado entre o transmissor e o receptor, eu vou estar gerando um número, né, pseudo-aleatório, né, tudo na prática é pseudo-aleatório, difícil ter aleatoriedade, né, que é os 3 bits embaralhados que eu vou estar usando para alimentar a minha cifra de uso único. Né? Então, novamente, esse interruptor eu posso sincronizar entre o transmissor e o receptor, está utilizando o mesmo tipo de circuito para fazer um embaralhamento em cada um. Ok? Pois muito bem.
né? Tivemos essa situação já de implementação, então vimos como o Scrambler funciona e com essa regra simples, né? De 0 ir para o 1, 1 ir para o 2, etc. Agora você vai reprojetar o circuito de Scrambler, né? Vai dar uma requintada nele usando o seu TIA e seguindo a seguinte regra, então, de transição que eu vou mostrar agora, apresentar no slide para você. Tá? Então vamos imaginar que seu TIA seja esse, né? 11.52.0.85. Tá? Então o que você vai fazer? Primeiro é tirar os dígitos repetidos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 uns, né? Mesmo que um esteja ali distante, então eu tiro os dígitos repetidos, deixo o dígito sem repetição. Tá? E os dígitos que estão faltando, né, no nosso caso aqui, se você olhar nesse número que está em preto, está, né, faltando 3, está faltando 4, está faltando 6. Então a gente põe nessa sequência. E a regrinha, então, para o circuito trabalhar, o teu circuito de Scrambler trabalhar, baseado em um número de matrícula, está aqui. Né? Se ele estiver no 1, ele vai para o 5. Se ele estiver no 5, vai para o 2. Se estiver no 2, vai para o 0. Do 0 para o 7. Do 7 para o 5, do 5 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 6, do 6 para o 1. Tá? Então, com isso, você consegue fazer. Um único detalhe importante, que por se tratar de um número de matrícula, né, você vai poder ter o 8 e o 9, que não pode acontecer em 3 bits. Então, caso aconteça um 8 e um 9, você transforma ele inicialmente em 7. E caso tenha aquela repetição, como tem aqui, você corta a repetição, né, antes de fazer essa inserção. Ok? Pois muito bem. Então ficamos por aqui, né? Vimos de cabo a rabo como se projeta um circuito combinacional, né? Implementamos um Scrambler, vimos para que serve o Scrambler, implementamos ele no Logic Lie, implementamos ele no ISIS, fomos vendo algumas questões computacionais que o software apresenta e chegamos no circuito final e no entendimento dele. E agora você vai reprojetar o seu baseado num número de matrícula, para que você tenha uma ideia de como isso funciona com uma regra diferente. E ficamos por aqui. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Até.